Nós estamos iniciando mais um programa pela Rede Luz Espírita, Papo do Bem. E hoje nós vamos contar com a presença do nosso amigo e irmão Júnior Pinheiro, que é trabalhador da Casa Espírita Ceareiros do Bem, aqui em São José do Rio Preto. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante, que é o porquê de Kardec ter escrito, com a ajuda dos benfeitores, o Evangelho segundo o Espiritismo. A nossa gratidão, Júnior, por você estar aqui conosco e as considerações suas a respeito desse tema muito interessante. Eu que agradeço a oportunidade, o convite, é sempre uma honra. E é interessante que muitas pessoas questionam, né? Por que Kardec teria tido todo esse trabalho de resgatar esses trechos dos textos evangélicos, compilá-los numa obra e publicar, né, com o título de O Evangelho segundo o Espiritismo? Por que tudo isso, né? E aí nós vamos percebendo que tem todo um porquê, uma razão desse esforço de Kardec, claro, da toda a pleia de verdade, para trazer à tona essa obra de cabeceira para nós espíritas, né? E para nós entendermos isso, eu acho que é importante nós nos remetermos um pouco no passado, voltarmos um pouquinho. Porque aquelas criaturas que tiveram ali a oportunidade de conviverem junto com Jesus, quando ele esteve encarnado, elas beberam da fonte, né? Tiveram a oportunidade de interagir com ele, aprender diretamente com ele. Mas as que vieram depois, tendo contato com todo o que havia acontecido, com os próprios evangelhos, elas também começaram a se transformar e isso ia contagiando cada vez mais pessoas que iam se aderindo ao movimento que passou a ser conhecido como movimento cristão. Mas quando isso acontece, ele começa a chamar a atenção, o movimento cristão. E das muitas pessoas que esse movimento começa a despertar a atenção, estavam aqueles que eram pagãos. E nesse grupo, que adoravam muitos deuses, que tinham uma ideia doutrinária diferenciada, estavam os romanos, que dominavam toda aquela região politicamente falando. E quando eles veem esse movimento crescendo, eles ficam preocupados, não do ponto de vista religioso, mas do ponto de vista político. Será que esse pessoal que está seguindo essas orientações de um tal de Jesus tem alguma ideia de buscar um domínio político na região? Então, na dúvida, o que eles fizeram? Eles simplesmente buscaram exterminar o movimento. E aí a história nos conta que muitos desses cristãos foram queimados vivos em praças públicas, outros levados aos circos, né, frente ali a gladiadores, a feras, com o objetivo de acabar com o movimento. Só que nós sabemos que isso não aconteceu, felizmente, porque aqueles cristãos tiveram um papel importantíssimo, né, nesse desbravamento que era necessário. Mas nós espíritas sabemos que quando nós cometemos um erro, seja com uma pessoa, seja com um grupo, a misericórdia divina nos concede a oportunidade do reparo. E com aqueles que estavam pagãos e tentaram exterminar os cristãos, também não foi diferente. Eles também tiveram a oportunidade de reparar. E como acontece esse processo? Através das reencarnações. Então, de repente, um exemplo, no meu passado, eu tenho em algum momento tentado deturpar as ideias cristãs ou impedir que avançasse as ideias espíritas. E aí, nessa encarnação, a misericórdia de Deus me concede a oportunidade de estar espírita, de falar sobre o espiritismo à luz do cristianismo. Olha como a mecânica é incrível, né? Nunca como punição, mas como fator educativo. E aí, com aqueles que estiveram lá atrás como perseguidores do cristianismo, eles também reencarnaram. E em dado momento, tiveram a oportunidade de reencarnar entre os cristãos, justamente para aprenderem a respeitar aquelas ideias que lá no passado eles combateram. Até aí tudo tranquilo. Só que quando nós reencarnamos, nós trazemos a soma de todas as nossas experiências. Dentre essas experiências, nós trazemos coisas boas, mas também trazemos os nossos velhos hábitos, que são aqueles defeitozinhos que nós não temos muito controle, que vivem aparecendo quando nós menos esperamos. E que é difícil
de dominá-los. Por quê? Porque já está enraizado, nós temos repetido esses equívocos há muitas e muitas encarnações. Então é uma luta constante. Com aqueles que estavam pagãos, que adoravam muitos deuses dentro da cultura deles, quando reencarnaram entre os cristãos para aprender a respeitar todo aquele conceito, aquela ideia, eles trouxeram também as experiências pretéritas. Dentre essas experiências estavam os cultos exteriores, muito ligado às questões do paganismo, porque para eles conseguirem ficarem bem com os muitos deuses que eles adoravam, eles entendiam que era necessário fazer sacrifícios, oferendas, né? E aí eles começam a permitir que esses velhos hábitos que eles traziam no íntimo fossem manifestados quando estavam cristãos. Consequência de tudo isso, surge no movimento cristão uma série de cultos exteriores. E com isso, nós, cristãos, acabamos por passar a adorar Jesus. Mas antes que alguém pense, mas eu não posso adorar o Cristo? Claro que pode, deve. O problema foi que nós nos limitamos a isso. Colocamos Jesus no pedestal altíssimo, inatingível, achamos ele o máximo, ele incrível, mas nos esquecemos do porquê ele esteve na Terra. Porque ele viveu todas aquelas experiências. Nós nos esquecemos que ele é o modelo a ser seguido. E como nós só nos debruçávamos sobre os textos evangélicos para buscar embasamento para esse ou para aquele pensamento religioso, e não para nos inspirar em como agir verdadeiramente, como deve agir um cristão, Kardec, sob o comando da Pleiade de Verdade, então nos dá esse presente maravilhoso chamado Evangelho segundo o Espiritismo, para que nós pudéssemos novamente ter o contato direto com os ensinamentos de Jesus, em especial aqueles que foram anotados por Mateus, por Marcos, João e Tiago, que tem esse viés de transformação moral. Olha como a bondade divina é incrível. Então essa obra é a grande ligação para nós espíritas no esforço de nos tornarmos cristãos de verdade. Bacana, bacana. Ô, Júnior, o Kardec também, lógico, inspirado pelos espíritos, até mesmo esclarecido pelos espíritos, ele também via no Evangelho muitos pontos polêmicos, né? Sem dúvida. Que às vezes teriam que ser esclarecidos, como Jesus dizia assim, quem não odiar o pai, a mãe, a filha, o parente não serve para ser meu discípulo. Quer dizer, é uma palavra pesada até nos dias de hoje, né? Falar odiar, né? É uma coisa muito terrível. E os benfeitores vieram falar que odiar significava amar menos, né? Então, quer dizer, aí já fica mais fácil para a gente aceitar essa colocação de Jesus, né? Quem não amar menos o parente do que a mim, não serve para ser meu discípulo. Então, aí já começa a ficar mais fácil. No capítulo A Estranha Moral, ele vai falar de vários aspectos para a gente ter ideia correta do que Jesus queria falar. Porque naquela época também as palavras eram poucas e tinham vários significados, né? É diferente de hoje, né? Hoje nós temos muitas palavras com muitos significados, mas naquela época tinham poucos. E às vezes usavam uma palavra que dava margem à dupla interpretação. Mas quando Kardec pensou em fazer esse trabalho e tirar aquelas coisas que não tinham importância, se Jesus fez um milagre, se parou a tempestade, ou se ele transformou a água em vinho, né? Isso tudo, Jesus podia fazer tudo e mais alguma coisa, mas isso não trouxe nenhum contributo para a nossa transformação moral, né? Então, fala um pouquinho sobre esse conteúdo do Evangelho com essa finalidade. Isso, como o senhor bem já adiantou, nós vamos perceber o cuidado de Kardec, claro, sobre o comando da Pleiade de Verdade, em resgatar os textos que tinham esse viés de transformação direta, de transformação moral mais direta, né? Para evitar as polêmicas e tudo mais. E além disso, olha como a bondade divina é incrível. Os benfeitores espirituais ainda explicam essas passagens para facilitar o nosso entendimento. Mas para quê? Apenas para nos encher de conhecimento? Não. É para facilitar a nossa compreensão. E a partir do momento que nós compreendemos a importância e como isso deve ser feito, nós possamos então nos esforçar. Inclusive, eu queria fazer até um parênteses,
A obra é maravilhosa, né? Deve ser um livro de cabeceira de todos nós espíritas e daqueles que não são espíritas também, porque tudo que nós encontramos ali nos traz, além de uma esperança, né, nos momentos difíceis, um alento para as nossas dores, claro, é uma fonte de inspiração inesgotável, né? Então vale muito a pena. Não vem contestar nada, né? Pelo contrário, né? É algo fantástico. E ele vai no capítulo 17, que é o capítulo Sede Perfeitos, nos trazer um texto que nos norteia muito nesse processo de como usarmos o fato de estarmos espíritas, né, de termos o contato com a doutrina e com o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, né, através do texto O Homem de Bem, onde ele vai nos inspirar a trabalharmos de maneira diferente ou melhorarmos a nossa forma de lidar nas nossas relações com Deus, conosco mesmo e com o próximo, para que a gente consiga, a partir daí, nesse esforço íntimo de viver, inspirados por essas mensagens evangélicas, a começar a construir um futuro diferente. Né? Nós sabemos que não é possível voltar e fazer diferente lá atrás, mas nós temos a obrigação de construir um futuro diferente. Né? E essa obra é um verdadeiro alicerce para que nós possamos nos inspirar naquilo que Jesus exemplificou e então conseguirmos dar os primeiros passos como criaturas voltadas ao bem. O próprio Kardec nos fala, nesse texto do Homem de Bem, sobre a importância, na verdade ele fala no primeiro parágrafo, que o homem de bem é aquele que traz a consciência tranquila, visto que ele pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua pureza, ok. Mas aí, do segundo ao penúltimo parágrafo, ele vai explicar como conquistar essa condição de consciência tranquila. E no último, ele dá um recadinho que vale muito a pena a gente pensar sobre ele. Ele fala, aí estão algumas das características do homem de bem. Ou seja, quem quiser comece por essas, e o restante vai sendo acrescentado. Ou seja, ser cristão de verdade, vivenciar ou buscar vivenciar aquilo que o Cristo nos convida, não é uma tarefa fácil. Mas se nós não começarmos o processo, se nós não valorizarmos a encarnação que nós recebemos como dádiva divina para iniciar esse processo de construção íntima de um cristão interno e aí a partir daí transmitir isso nas nossas ações, nós vamos terminar essa encarnação da mesma forma que chegamos. E aí não faz sentido. Ô Júnior, outro dia uma moça chegou para mim e disse assim, Aguinaldo, eu queria que você me indicasse um livro de autoajuda, mas não questiona o preço, eu quero que você me indique o melhor que você já leu assim, que eu quero ler. Eu disse para ela, mas você é espírita. Sim, eu sou espírita e eu gosto muito de ler, e por isso estou te pedindo. Eu falei assim, olha, até hoje eu nunca vi um livro melhor de autoajuda do que o Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Segundo o Espiritismo, porque o Kardec ele vai alinhar primeiro nas orientações de Jesus, nas prédicas evangélicas, ele vai fazer o seu comentário. Aliás, é incrível como ele conseguia explanar de cunho próprio o Evangelho na sua maior essência, né? Na sua maior pureza. E com isso ele já dava para nós uma noção praticamente do que o Cristo queria colocar, mas ainda admitia nessa obra, e lógico por orientação dos Espíritos, uma orientação dos benfeitores, também comentando. Então aí já não é mais o Kardec, são os Espíritos falando com uma instrução dos Espíritos, que é a sequência, as colocações de Kardec, falando em detalhes o que é que o Evangelho queria colocar ali. Então, quando Jesus disse assim, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância, não é com abundância, é em abundância, ou seja, em plenitude, eu pude analisar, sob o ponto de vista psicológico, tudo que nós tivemos de dificuldade. Jesus já disse, faça assim. Ele não disse, olha, eu acho, eu penso, você deve. Não, ele foi enfático, faça assim. Então, existe livro melhor do que esse de autoajuda, quando Jesus
Não fica fazendo considerações e falando, dando rodeios para chegar no âmago da questão. Não. Ele disse assim, meu filho, perdoa, sempre, incondicionalmente. Ou seja, parece que Jesus está querendo defender o inimigo, né? Está puxando a sardinha para a brasa do inimigo. Não. Quando ele fala para você perdoar, é porque ele quer o melhor para você, que é a sua paz, é o perdão. Então, perdoa. E assim Jesus vai falar sobre tudo. Você está ansioso? Para. Não se preocupe com o dia de amanhã. Viva o seu momento. Basta cada dia com a sua problemática. Não é? A gente fica preso no passado, às vezes depressivo. E Jesus diz assim, caminha. Se alguém convidar-te a caminhar uma milha, caminhe as duas. Aquele que perseverar na finalidade do programa será salvo. Então, quer dizer, Jesus vai analisando. E o Kardec, percebendo isso, falou assim, bom, vou escrever o Evangelho segundo o Espiritismo. E é uma obra que reúne, além de reunir os preceitos básicos do Cristo para a nossa transformação moral, é um repositório de sabedoria falando sobre doutrina e espírito, não é, Júnior? Sem dúvida. E é o melhor livro de autoajuda que possa nos ajudar em qualquer momento, né? Porque as outras obras estão aí, claro, inclusive as de autoajuda, para contribuir com a criatura humana. Mas nós podemos beber da fonte de maneira mais direta, como o senhor abordou. E às vezes falta um pouco de esforço de nossa parte em buscarmos compreender melhor todo o conteúdo que está ali. E aí estão os grupos de estudos das casas espíritas, onde é possível nós nos debruçarmos sobre toda essa temática, sobre todas essas informações que estão contidas ali e buscar um entendimento mais profundo para que nós possamos perceber a grandiosidade dos ensinamentos que ali estão inseridos. Quantos trechos dos evangelhos são lidos, observados por muitos companheiros de encarnação que não têm esse esclarecimento que a doutrina nos oferece e são interpretados de uma maneira muitas vezes equivocada, né? Trazendo até muitas vezes uma certa confusão e até afastando muitos do próprio cristianismo. Olha a responsabilidade de todos nós, né? E, na verdade, essa obra vem esmiuçar todas essas passagens que podem contribuir no nosso processo evolutivo enquanto espíritos imortais, e elas estão ali todas reunidas em uma ordem didática, porque Kardec, como um bom pedagogo que era, ele organizou de uma maneira a facilitar nosso entendimento, que é outro ponto que muitas vezes as pessoas questionam, mas por que os textos não estão na ordem que estão lá no Novo Testamento? É porque o cuidado foi tão grande que ele foi trazendo uma ordem a facilitar a compreensão de quem lia. Então, nos 4 primeiros capítulos ali, ele cria 4 bases fundamentais para que nós possamos entender como as leis divinas funcionam. E a partir do 5º capítulo em diante, ele vai começar a trabalhar a problemática da criatura humana. E aí nós vamos identificar a nossa realidade ali. Quando ele fala das bem-aventuranças, as causas dos nossos sofrimentos, né? E depois ele vai discorrendo todo um processo de orientação para nós nos esforçarmos a sermos pessoas melhores, né? Sempre norteados, sempre inspirados por aquilo que Jesus nos convida a viver. Porque senão, o que adianta ser espírita? Do que adianta se dizer cristão se eu não estou me esforçando para tal? Se eu quero seguir um mestre, eu preciso me portar como um discípulo. É um processo simples? Claro que não. Demanda esforço. Mas para toda longa jornada, o primeiro passo deve ser dado. E quanto nós nos esforçamos para começar a buscar nessa obra esse direcionamento, esse norteamento de como nós devemos viver a nossa encarnação, a gente começa a encontrar significados muito diferentes daqueles que nós tínhamos no passado. Porque aí nós vamos percebendo ali todo um esforço da bondade de Deus em nos ajudar, enquanto criaturas que estão no processo de lapidação íntima, né?
de mudança de hábito, a sermos realmente melhores. É importante isso. Ô Júnior, outro dia eu terminei uma palestra e uma pessoa me esperou na porta do centro, aqui no Francisco de Assis. Ele disse assim, ó, eu gostei da palestra, mas eu prefiro muito mais quando você não fala do Evangelho. Eu disse, mas como assim? Mas por quê? Assim, porque o Evangelho é muito chato, muito enfadonho, uma coisa assim, muito sem graça. Eu fiquei tão, assim, impactado com aquilo, praticamente sem resposta, né, para ela, porque aquilo eu jamais pensei que iria ouvir na minha vida. Mas eu disse, então, né, Jesus era tão simples que ele veio falar exatamente da sua maneira mais simples para a gente entendê-lo e viver melhor a nossa vida em relação ao nosso próximo, em relação à nossa família, em relação ao próprio Criador. Você já pensou se Jesus viesse falar daquilo que ele sabe, da transcendência, do universo, das galáxias, como é que foram feitas? O que você ia entender e eu também? Nada. Então ele trouxe o Evangelho, simples na sua essência, para que a gente entenda apenas que a gente tem que amar. A partir daí vem o perdão, vem a paciência, vem a tolerância, mas o amor é a essência. Agora, onde é que você vai aprender isso, se não no Evangelho? Então, eu vou falar para você, eu dizendo a ela, eu vou procurar fazer outras palestras para te agradar, mas vou continuar falando de Jesus, porque quando eu procuro estudar, eu fico tão assim sensibilizado da grandeza dessa alma, que apesar das nossas insignificâncias, das nossas idiotices, das nossas ignorâncias, ele ainda acredita em nós que um dia nós possamos viver os seus preceitos, né? Então, eu fico pensando, as pessoas não valorizam o Evangelho do Cristo. E quando tem o Evangelho segundo o Espiritismo, porque segundo o Espiritismo significa análise das prédicas por Kardec, à luz da doutrina e dos benfeitores, donos da verdade, para que a gente tenha certeza absoluta de que aquilo é o caminho que nós temos que seguir. Então, vamos colocar, como você disse, o livro de cabeceira. Mas não é de cabeceira debaixo do travesseiro, porque às vezes a gente quer que ele entre por osmose, né? Passe pelo travesseiro e entra na nossa cabeça. Não. O Evangelho tem que amassar as páginas, tem que amarelecer as páginas, a gente tem que ler muito. E um detalhe, né, Júnior? Você lê, quando você lê de novo, você, meu Deus, eu não tinha visto isso aqui. Né? Tão rico que é, né? É um manancial de informações ali que a gente muitas vezes não se dá conta. E infelizmente, às vezes temos a falsa ilusão de que são textos já que foram esgotados no sentido de conhecê-los, ou então de que é algo ultrapassado, né? E na verdade nós nem fizemos um esforço ainda de compreendê-los melhor. E essa compreensão que vai nos ajudar a vivê-los. E aí sim fazer sentido em estarmos encarnados, em estarmos na condição de cristãos e em especial na condição de estarmos espíritas. Eu acho que é importante que todos nós espíritas tiremos Jesus dos nossos altares e coloquemos ele nas nossas atitudes. Nós deixemos de apenas adorá-lo para imitá-lo. Acho que esse é o propósito. Acredito que se ele é o caminho, a verdade e a vida, como ele mesmo afirmou, nós temos que nos inspirar nele e nos esforçar para agir como tal, como aquele que se diz ser cristão. Eu acho que é importante isso. Ô Júnior, outro dia uma moça chegou para mim e falou, doutor, eu sou muito nervosa. Eu falei assim, mas não existe nervoso. Eu disse, não, doutor, existe, eu sou muito nervosa. Eu disse, não, você não é nervosa. A gente, quando fala que é nervoso, é porque a gente não sabe lidar com a situação. Porque se você souber lidar com a situação, você fica calmo, tranquilo. E por conta disso, eu vou lhe dar uma sugestão. Fui atrás do meu armário, que eu tenho lá no consultório, peguei o Evangelho e falei assim, ó, você vai ler esse livro todo dia. Daqui 2 meses você volta aqui para falar comigo.
eu quero ver como é que você vai estar daqui 2 meses. E dei o evangelho para ela. E ela voltou depois de 2 meses. Eu perguntei para ela, e aí, você continua nervosa? Doutor, olha, mas eu melhorei tanto. Eu falei, pois então, minha filha, se a gente quiser melhorar mais ainda e chegar no patamar da perfeição, esse livro é a essência. A gente tem que ler tanto a ponto de cheirar Jesus. Como o mecânico coloca a mão na graxa, todo dia, ele transpira a graxa, né? A gente sente o cheiro da graxa quando a gente lida com o mecânico. Ele é um trabalhador da área do motor e lida com a graxa. Por mais que passe perfume francês, ele vai continuar cheirando graxa, não é? Mas assim eu posso falar, eu quando opero os pacientes, coloco a mão na barriga das pessoas com fezes, a mão também cheira mal, isso aí faz parte da nossa vida. Agora, cheirar Jesus é exatamente isso, estudar o Evangelho e começar a viver a essência crística. Olhar para a pessoa assim, meu Deus, essa pessoa tem algo diferente. Por quê? Porque ela já está nessa sintonia com Cristo. Como você disse, vai demorar para a gente viver a essência do Evangelho. Mas na medida que a gente começa a estudar e vai vivendo, a gente vai percebendo que o Evangelho vai penetrando nas nossas células e daqui a pouco nós estamos cheirando Jesus. Que bênção, né? Ô Júnior, obrigado por você ter vindo participar conosco, trazer essas informações. Nós temos o tempo esgotado, temos que encerrar nosso bate-papo, né? Papo do bem. Agradecendo sempre, volte sempre. E desejar um bom dia, muita paz a todos que estão nos ouvindo, uma boa noite, dependendo da hora que você vai nos assistir. Mas aquele abraço fraterno, lembrando uma frase do meu amigo Navarro, sempre com Jesus, mas também não deixar Kardec de lado. Viver Jesus, mas sempre com Kardec. Um grande abraço a todos.